noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz de Jesus nos envolva, nos fortaleça todos nós. Fomos convidados a explicar, abordar aspectos interessantes do capítulo 12 da obra Missionários da Luz. Essa obra, no capítulo 12, tem esse título, Preparação de Experiências. E nós gostaríamos de falar um pouco a respeito do livro em si. O espírito André Luiz, ele ditou 16 livros para Chico Xavier. E esses livros compõem duas coleções. Uma coleção intitulada Vida no Mundo Espiritual, que é composta desses 13 livros, não está na sequência de lançamento, é apenas o conjunto. E obras complementares, que são essas aqui. Dentre os livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual, na sequência nós tivemos primeiro o Nosso Lar, depois Os Mensageiros, e o terceiro livro foi o Missionários da Luz. São livros maravilhosos, nos quais André Luiz reporta a experiência dele no campo espiritual. Ele vai acompanhando os seus instrutores que vão percorrendo as colônias espirituais, locais de padecimento, locais de desenvolvimento, de avanço tecnológico, de avanço de tratamento, vão expressar a condição humana nossa no mundo espiritual, né? Então, dizem que o André Luiz foi uma espécie de repórter do mundo espiritual para nós. Ele veio nos contar o que acontece depois da nossa passagem na matéria. A obra foi lançada em 1945 e ela traz então as experiências pessoais do espírito. No caso do Missionários da Luz, fortemente desvenda e nos revela aspectos do processo de reencarnação ao observar a tarefa realizada por espíritos missionários encarregados das vias do renascimento. Então, nesse livro nós vamos aprender que o nosso retorno à Terra num novo corpo, ele não é apenas uma questão genética, ele não é apenas uma questão material. Há todo um projeto de engenharia, podemos dizer assim, efetuado no campo espiritual, antes de nós nos projetarmos novamente nas vias materiais do planeta Terra. Aqui nós trouxemos o nome dos principais personagens, mas não vem ao caso memorizá-los, a gente vai explicando aos poucos. Se alguém estiver pensando assim, será um spoiler do livro? Sim, será, nós vamos ter que contar o que está no capítulo, né? Mas garanto para vocês que não conseguiremos falar sobre tudo que está nesse capítulo. Nós trouxemos alguns aspectos que mais nos chamam a atenção. Inclusive encontramos em artigos na internet outros aspectos destacados que não foram os que nós colocamos aqui na nossa apresentação. Então vai de cada expositor escolher aquilo que ele acha que seria interessante para ele abordar no momento, né? Mas nós temos então o André Luiz como um espírito em aprendizado, o instrutor Alexandre, temos aqui um outro instrutor que é o Manassés, o Segismundo, que é o personagem que está para reencarnar, e o Herculano, que é um mensageiro que vem em busca de socorro para o assunto dessa reencarnação do Segismundo. E mais alguns personagens aqui, o Josino, a Anacleta, que depois nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, se der tempo. Então, o Segismundo, ele precisa retornar ao mundo físico para resgatar débitos contraídos no passado. Se tiver alguma semelhança conosco, não é mera coincidência. Todos nós vamos estar em situação semelhante a essa, em maior ou menor grau, em situações mais ou menos favoráveis, no sentido de que
tudo aquilo que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, da nossa existência na matéria, vai ficando registrado num prontuário espiritual. É um prontuário perfeito. Não tem como a gente esconder as coisas, nem as virtudes, nem os defeitos. Está tudo lá no prontuário. Então, quando nós chegamos no campo espiritual, se aqui na Terra, muitas vezes, nós cometemos deslizes, nós infringimos a lei de Deus e as pessoas não percebem, quando chegamos ao campo espiritual, não tem como esconder. Está lá. Os espíritos superiores vão olhar para a gente, vão fazer igual um scanner, né, de computador. Bate o olho assim e já sabe o que está acontecendo. Porque a nossa própria irradiação fluídica do perispírito, a nossa constituição fluídica astral, ela já vai mostrando quem somos nós. Nós sempre ouvimos aquela expressão espírito de luz, né? O que significa espírito de luz? É espírito evoluído. Então, o corpo astral dele está radiante. O que aconteceu com Jesus no Tabor? Jesus se revelou para Pedro, Tiago e João, não foi isso? Então esses apóstolos perceberam a luminosidade de Jesus, que era algo que Jesus não mostrava para todas as pessoas, mas revelou para esses que os acompanhavam. Então o capítulo 12 trata da preparação das experiências. Então o Herculano ele vem informar o Alexandre que o Sigismundo precisa ser encaminhado para o resgate, porque em existência anterior, olha aí o probleminha que ele arrumou para si próprio, ele desviou moralmente uma mulher que era ligada a ele, a Raquel, e depois do desvio moral que ele provocou, ela foi parar num prostíbulo, e também ele a desviou do compromisso que ela tinha com o cônjuge da época, que era o Adelino, e ele assassinou também o Adelino. Então ele estava com esses dois apontamentos na carteira lá, que ele precisava quitar esses débitos, né? Então vamos ver como é que ele ia fazer. Então explica aqui o Herculano que eles desencarnaram, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio e desesperação. Ou seja, eles estavam odiando o que o Sigismundo na época fez, né? Mas Raquel e Adelino já tinham retornado ao mundo físico há 4 anos, estavam casados. E esse retorno ocorreu por intercessão de amigos que já estavam redimidos, né? Os antigos cônjuges obtiveram então essa permissão de voltar ao corpo físico para santificarem os laços sentimentais e reaproximarem dos antigos adversários. Resumindo, teriam que receber o Sigismundo de volta no seio da família deles, ou seja, aquele que no passado desviou a mulher e assassinou o homem, separou ambos. E aí já dá uma ideia mais ou menos o que pode acontecer em nossas famílias com espíritos que reencarnam como nossos filhos, porque nós não sabemos quem eles foram, o que aconteceu. A única coisa que a gente precisa ter certeza absoluta é de uma coisa que se chama justiça divina, porque essa é perfeita. E se acontece assim, é porque nós precisamos passar pela experiência, pela provação e pelo resgate. Naturalmente, quando o Sigismundo, que iria retornar como segundo filho do casal, ele se aproxima espiritualmente do Adelino, o Adelino o rejeita, ele não aceita a aproximação, porque ele tinha ódio extremado por aquele espírito. Então o trabalho que eles vão desenvolver ao longo do livro, não vai ser somente nesse capítulo, vai ser convencer o Adelino e a Raquel a receber Sigismundo como filho. Então nem sempre as promessas feitas antes da reencarnação são cumpridas. Ou seja, enquanto estava lá no campo espiritual o Adelino, ele se comprometeu a que haveria essa realização, mas depois que ele volta ao campo da carne, aí as coisas mudam. É algo que acontece conosco e os espíritos vão explicar mais adiante aqui.
Então Alexandre se compromete em ajudar o Herculano, que é o missionário, né, o mensageiro, melhor dizendo, para convencer espiritualmente Adelina a receber o Sigismundo como filho. Agora, o André Luiz anota um apontamento do mentor, do Alexandre, dizendo que o pedido do Herculano para que acontecesse essa reencarnação, ele tinha por objetivo a aproximação fraternal, o perdão recíproco, a semeadura do amor através da lei reencarnacionista. Então a reencarnação não é algo aleatório, não acontece por acaso, as coisas acontecem sempre seguindo uma determinação, uma engenharia, um equilíbrio, um princípio em histórias que antecedem todas as pessoas envolvidas. As coisas vão se encaixando para dar aquele resultado. Muito bem. Então, sendo assim, como acontece quase sempre, voltando aqui a respeito disso que nós anotamos com essas letras maiores, os heróis da promessa, ou seja, os que vão reencarnar, que estão lá se comprometendo, eu me comprometo a fazer isso, isso e aquilo quando eu reencarnar, fraquejam na realização porque se apegam muito mais aos próprios desejos do que à compreensão da vontade divina. É uma tendência natural nossa pelo egoísmo. Nós não enxergarmos a questão por um âmbito transcendente. Nós vemos apenas o que está afetando a nós, se eu vou ser prejudicado, se eu não vou, se eu estou com tolerância para deixar isso acontecer ou não. Então, muitas vezes, por essas vias assim dos impulsos, etc., as pessoas inibem as reencarnações por várias vias que a gente possa imaginar. Então, Alexandre explica que a evolução nos dá um poder, mas a gente perde muito tempo aprendendo a usar esse poder da evolução harmonicamente. Que a racionalidade, ou seja, a nossa razão, ela nos dá um campo seguro em termos do nosso conhecimento. Mas quase todos nós, ele fala que os trabalhadores da Terra, demoramos séculos no serviço da iluminação íntima. Então, para nós crescermos espiritualmente, nos iluminarmos, é um processo muito demorado. Essa demora não é só inerente ao tempo em si, é porque nós recusamos os esforços evolutivos. Nós preferimos as paixões, as facilidades materiais, porque o esforço evolutivo exige passar por dor, por sacrifício, por entrega, coisas que nós podemos imaginar, né? Não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável. Nem é justo tenhamos tão somente informação do raciocínio, também a luz do amor. Então, para nós evoluirmos, vamos ter que deixar aquela fase do instinto que evoluiu para o sentimento, e o sentimento precisa ser sublimado para o amor. Isso nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, de posse dos bens da vida física, ou seja, uma vez encarnado, o Adelino se recusa a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado. O Alexandre observa aqui o seguinte, que é um círculo vicioso. Quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização. Mas logo que se apossa do tesouro do corpo físico, ou seja, o espírito voltou para a matéria, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus, porque é o desafio que todos nós sofremos. Nós somos seres espirituais, mas nós nos expressamos num corpo material, e esse corpo material, ele nos traz sensações, ele nos dá prazer. Nós temos prazer de sensualidade, nós temos prazer gastronômico, nós temos vários tipos de prazer sensorial que muitas vezes nos desvia do esforço de luta evolutiva para as questões mais egoístas da nossa satisfação própria. Então essa que é a nossa dificuldade, porque o desafio para nós espíritos encarnados é nos desligarmos da matéria, mas o desligamento não é com a morte, simplesmente
é um desligamento mental, é desapego e dar maior importância às questões espirituais cada vez mais, paulatinamente. É um exercício constante que a gente precisa se lançar. Então aí vem uma outra grande chamada para nós. À medida que o ser evolui, o processo reencarnatório se torna mais complexo, pois é preciso adequar o corpo físico ao trabalho e ao aprendizado definidos para a encarnação. Se é um cachorrinho que vai reencarnar, quais são as grandes necessidades dele? Vamos pensar assim: ele não tem culpa de nada, ele não é um ser que tem raciocínio, ele só tem necessidades de sobrevivência e reprodução da espécie, defesa, basicamente isso. Mas nós podemos pensar como seres humanos primitivos, também as nossas necessidades são muito mais simples. Se nós vivemos na tribo, se nós vivemos da alimentação natural, pela própria caça, pesca, etc., a reprodução para nós não tem nada a ver com sensualidade, é uma questão mesmo do instinto humano, porque está num nível muito próximo do animal. A coisa é feita com mais inocência, mais naturalidade. Então a reencarnação de seres assim, ela segue um padrão muito mais simples. Mas quando se trata de nós outros, com uma ficha complicada do que nós fizemos nas últimas encarnações, com as nossas conquistas intelectuais e emocionais, então o processo elaborado para criar um corpo que vai atender às necessidades daquele espírito ali que precisa de reencarnar. O que é que ele precisa? Ele vai precisar disso, daquilo, outro. Como é que vai ser a capacidade intelectiva? Que família que ele vai reencarnar? Ele vai ter que ter alguma enfermidade, algum ponto da vida? Como é que ele vai depurar, resgatar aquele crime que ele cometeu? Então é uma coisa muito complexa para poder ser tratado no campo da nossa reencarnação. E o André Luiz, que vamos dizer assim, é o estagiário, é o estudante, né? Ele solicita que ele queria participar, ele pede para o Alexandre: eu quero participar do processo de auxílio para a reencarnação do Sigismundo. E o Alexandre fala: então você vai ter que passar pelo setor de planejamento das reencarnações, que é ligado ao Ministério do Esclarecimento da Colônia Nosso Lar. Então quem não leu ainda o livro Nosso Lar, leia, porque vai se surpreender com a organização da colônia espiritual que foi revelado para nós pelo próprio André Luiz. O filme Nosso Lar mostra muito pouco, tá, gente? Não se baseie só no filme, não. É preciso ler o livro é maravilhoso. Então veja bem, o Alexandre diz que grande percentagem das reencarnações se processa em moldes padronizados. É mais ou menos a mesma coisa, para todos. Mas quando a alma se eleva em cultura, conhecimento, responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Então as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. E ele ainda observa aqui que por trabalhadores, ele não fala de companheiros completamente bons e redimidos, mas apenas aqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores. Então é claro, é tudo uma questão da lei do mérito. O espírito que desviou da lei de Deus em várias oportunidades, pode ser um espírito muito inteligente, tinha muitos recursos, mas cometeu muitos crimes. Então ele vai ter que passar por um processo reencarnatório diferente do outro espírito que às vezes não tinha tanta inteligência quanto o primeiro, mas ele foi uma pessoa que construiu muitas coisas boas ao longo da sua reencarnação, em vários aspectos. Então o processo dele, o corpo que ele vai receber, as oportunidades vão ser outras. Os desafios para ele serão diferenciados. Então olha só, no planejamento das reencarnações é feito um criterioso estudo do corpo físico a ser usado. É um verdadeiro trabalho de engenharia, onde servidores com diferentes especialidades participam. O usuário do futuro corpo, ou pessoas que lhe são próximas,
participam desse processo. Então, muitas vezes, até a pessoa que vai usar o corpo, que vai reencarnar, ela pode ir lá dar palpite. Ela pode dar palpite. Eu vou dar um exemplozinho pequeno que aconteceu conosco, em reunião mediúnica, quando se apresentou um espírito conversando conosco e reclamando que estavam oferecendo para ele ter um câncer de pulmão quando ele atingisse uma idade lá, sei lá qual, na próxima reencarnação. Ele não aceitava isso de jeito nenhum. Você está doido? Eu vou querer câncer no pulmão? Não aceito, não aceito, não aceito. Isso ele estava passando por esse processo. Era uma engenharia. Aí nós perguntamos para ele, mas por que você acha que você não merece isso? Porque eu vivi, sei lá, eu não lembro, mais de 70 anos e eu morri saudável. Eu falei, mas o senhor, por um acaso, o senhor fumou? Ah, eu fumei sim, mas eu não morri por causa do cigarro, não. Foi outra coisa, tal. Aí nós perguntamos, mas eu acho que eles vão mostrar para o senhor aí o estado que está seu pulmão. Aí a hora que ele viu, se a gente pudesse fazer isso, né? Olhar para o próprio corpo, olhar para o próprio órgão interno e ver o que a gente está fazendo com as nossas partes preciosas, aí ele começou a chorar. Todo aquele machismo dele, telhado de vidro, caiu por terra. E agora, como é que eu vou fazer? Aí nós opinamos, fora, se o senhor não quiser ajuda, como o senhor está falando, e recusar, nós achamos que o senhor vai vir com esse câncer do mesmo jeito e não vai ter auxílio nenhum. Mas se o senhor aceitar que aconteça isso, o senhor vai ter amparo espiritual na época. Aí ele topou. Então, tudo tem uma lógica, as doenças não vêm por azar, Deus foi malvado, Deus colocou uma doença no meu filho, me impingiu esse sacrifício aqui agora, eu era uma pessoa feliz, de repente agora eu estou com esse problema. Não, a gente precisa olhar para si mesmo. Não dá para lembrar quem nós fomos no passado, mas estudando o Espiritismo e essa lógica que o Kardec convida, que é a fé raciocinada, nós vamos concluindo que isso faz sentido. Não tem por que não ter sido eu mesmo a causa de tudo o que acontece comigo nessa encarnação. Então, aqui nós já falamos, demoramos séculos para o serviço de iluminação íntima, né? E o André Luiz, quando entrou lá na tal instituição da reencarnação, ele constatou um movimentado centro de serviço de vários prédios, numerosas instalações, um negócio bem complexo. E observa que muitos desses irmãos que passavam junto de nós empunhavam reduzidos rolos de substância semelhante a um pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu, dizia André Luiz, até então, a mais leve notícia. Então ele começou a ver espíritos, né? Pessoas andando com rolos de tipo pergaminho para lá e para cá. Aí o Alexandre esclarece: os rolos são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Então é como se fosse o projeto do corpo de fulano, de ciclano, as suas necessidades, está tudo lá, naqueles rolinhos, né, com pergaminho. Nosso irmão vai vir assim, assado, vai precisar disso, disso, aquilo. E como dissemos, muitas vezes, o próprio espírito pode escolher a prova que ele vai ter que passar. Muitos podem pensar, eu vou querer ser bonito, rico, forte, maravilhoso, né? Mas tudo é prova, e essas provas costumam ser, ao contrário do que a gente pensa, as mais difíceis de serem vencidos sob a ótica da lei de Deus. Então André Luiz se depara com moldes fluídicos dos corpos físicos masculino e feminino, estátuas, e de repente ele começa a ver estátuas do corpo masculino e do corpo feminino, mas eram estátuas fluídicas, estátuas onde ele podia perceber, olhando com atenção, os órgãos internos, o fluxo do sangue, a interação elétrica entre esses órgãos, tudo. Ele fica muito admirado com essa projeção que estava ali na frente dele, né?
Então, está aqui a descrição do livro. Em luminosos pedestais descansavam duas maravilhas da estatutária: a figuração delicada de um corpo masculino e de um modelo feminino, singularmente belo pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e das diversas glândulas. Ou seja, ele vê aquela obra perfeita, ele começa a perceber que dádiva que Deus nos deu, com cada órgão, cada coisa se comunicando, e ele vê isso como se fosse aquela visão de raio-x, né? Observando o funcionamento do corpo. Através de disposições elétricas, é como se fosse um equipamento que está ligado na tomada e está funcionando lá, né? Ambas figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais evoluídos na esfera carnal. Então é como se fossem os modelo padrão, o modelo ideal do corpo do homem e do corpo da mulher. Aí Alexandre observa: talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre, e pensar que o André Luiz tinha sido médico, né? Médico na Terra. Mas é um médico que chegou no campo espiritual e descobriu que essa medicina que ele sabia aqui não servia para nada lá. Não sabia nada. Ele teve de aprender tudo de novo, começar do zero. Recomeçou a evolução dele como faxineiro lá da colônia Nosso Lar. Deram para ele um pano para ele limpar o chão lá, que ele pediu para deixar que eu vou limpar aqui. Aí ele entendeu que a porta para Deus começa pela humildade, pelo serviço. Aí é que você começa a crescer no campo evolutivo, e não no orgulho, na vaidade, no título, na comenda, na roupa. Não é isso. O caminho para Deus é diferente desse que a convenção humana cria, onde nós temos que chamar pessoas de vossas excelências. Não, o caminho nosso é esse caminho que Jesus ensinou, encarnando na terra, lá na manjedoura, o caminho mais obscuro possível e servindo a todos. Esse é que é o caminho da iluminação. Então, o André Luiz diz assim: ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objeto de tamanhos cuidados, não sabia que a nossa colônia contasse com a instituição desse teor. Aí o Josino, que é um dos servidores lá desse Instituto de Reencarnação, ele fala: olha, o corpo representa uma bênção de nosso eterno Pai. Ele é primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Então o corpo é o primeiro presente, a primeira dádiva que nós recebemos de Deus na reencarnação. É um presente divino, projetado para nós. A gente está acostumado, às vezes, aí num alfaiate, né? Vou falar do masculino, fazer um terno, todo sob medida, não é isso? Manga aqui, aqui ali. As senhoras, as mulheres também vão lá nos seus ateliês e vão encomendar um vestido, uma blusa, uma coisa, tudo sob medida. O corpo é isso, é customizado, como se diz, né, para nós, para as nossas necessidades espirituais. Nunca relacionaremos a extensão do débito que nós temos com Deus ao receber esse corpo. Ele diz assim: o auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios. Então André afasta dos dois instrutores e vai lá contemplar os moldes, né? Ele fica admirado com essas estátuas fluídicas, luminosas, e ele se detém muito no molde feminino. E observa: é forçoso confessar, porém, que minha surpresa se distendia muito mais ao fixar os eflúvios brilhantes que emanavam dos centros genitais, semelhando-se em conjunto a minúsculo santuário cheio de luz. Então ele vai lá na estátua feminina e olha o centro genésico,
o ponto, né, dos órgãos reprodutores femininos, por onde vem a reencarnação. Então, como que isso é um mecanismo bendito, sagrado? É algo que nós não temos assim condição de imaginar para poder descrever com as nossas palavras pobres aqui, não é? Então o André Luiz fica admirado com isso e vem depois esclarecimentos sagrados, né? Esclarecimentos sobre a missão sagrada do sexo, que ele dá alguns no livro, porque nós recomendamos do Espírito Emmanuel a obra Vida e Sexo, que é uma obra importantíssima para a nossa cultura espiritual, para o nosso conhecimento. A Alexandre diz assim: na crosta em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestres são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. Faculdade criadora é o nosso impulso sexual, porque os espíritos tratam isso não como um mero prazer ou atração física, eles tratam como um verdadeiro poder divino que nos é concedido. Então ele completa: o útero maternal significa para nós outros a porta bendita para a redenção. Claro, se não fosse o útero materno, como é que a gente ia voltar pelas vias da reencarnação para a gente conseguir resgatar os nossos erros do passado? Porque nós estamos num campo de evolução. Nós não estamos na filosofia do fogo eterno do inferno, das penas eternas, de ficar dormindo eternamente até lá no final dos tempos, quando todo mundo vai acordar. Não, dinamismo constante, evolução constante. Passamos aqui, tem um livro do André Luiz que se chama Evolução em Dois Mundos, no mundo material, no mundo espiritual. Ficamos uma temporada aqui na matéria muito pequenininha e depois vamos para a erraticidade. Aí nós passamos lá um tempo no campo espiritual, que pode durar assim pouco tempo, alguns anos, ou pode durar séculos. Séculos. Vai depender da história e das necessidades de cada um, em condições boas ou ruins, lá no campo espiritual. Então, essa porta de redenção, diz ele, para grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, o paraíso. Enquanto para muitos de nós, a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Essas potências celestes não são figuras só para que ficam lá sem fazer nada para serem admiradas. São trabalhadores divinos. Quanto mais evoluído, mais trabalho tem de fazer, né? Então, não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas homem e mulher. Então, os espíritos supervalorizando as questões do sexo e do renascimento. E dão um alerta aqui: os que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo ou falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Ou seja, todos nós, quando fazemos isso, porque fica lá no nosso prontuário e nós vamos ter que arcar com as responsabilidades individuais, cada um de nós. Então, o corpo físico a nascer é resultado de criterioso projeto de engenharia realizado no campo espiritual, o qual considera fatores essenciais à evolução do espírito em questão. E o esquecimento do passado é dádiva. É dádiva, porque se a gente fica lembrando quem nós fomos, já pensaram se os personagens lá, a Raquel e o Adelino, recebem o Sigismundo por filho e passam a encarnação lembrando que o Sigismundo tinha desviado a mãe e matado o pai? Eles não iam se suportar. Então, às vezes, tem ali uma antipatia fluídica, mas não tem uma lembrança do que aconteceu. Não tem como lembrar. Isso é uma forma de Deus nos conceder um perdão. Ele nos coloca sob uma veste que nós não somos reconhecidos pelos erros que nós fizemos. E nós podemos recomeçar
de certa forma, às ocultas. É uma chance que ele nos dá. É um perdão, ó, começa aí de novo. Começa do zero. Aí André Luiz é apresentado a Silvério, e esse Silvério regressaria à esfera carnal para liquidação de determinadas contas depois de 15 anos. Só que o Silvério estava hesitante, porque ele estava com medo de voltar e contrair novos débitos, ao invés de pagar os velhos compromissos. Então, ele diz, em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação, só que o Manassés observa, seria muito mais difícil triunfar se a gente guardasse a lembrança. Muito bem. Aí o Silvério pergunta para o Manassés, esse que está para reencarnar, o meu modelo está pronto? Ou seja, o modelo do meu corpo, do corpo que eu vou receber, está pronto? Aí o Manassés fala, está pronto, e parabeniza o Silvério pelo defeito na perna que ele aceitou retornar. Olha que interessante, ele ia voltar com um defeito na perna que ele mesmo, reencarnante, aceitou ou pediu, não sei. Então ele diz assim, preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. É um antídoto à minha vaidade. Então, para ele não voltar e cair na teia da vaidade, ele pediu uma perna defeituosa. Olha para vocês, né? Para nós todos vermos como é que funciona esse mecanismo maravilhoso da justiça e da proteção de nós contra nós mesmos. Ou seja, ele andando, vamos supor, mancando ou algo assim, ele ia ficar sendo tratado pelas pessoas como alguém com um defeito. Muito pouco provável, a maioria das pessoas iria ver beleza naquilo. Quem tem os olhos espirituais e a compreensão passa a ver. O irmão ou a irmã está enfrentando aí uma prova que pode ser que ele mesmo pediu, ou ela mesma pediu. Então nós começamos a enxergar a vida por um prisma diferente. Em vez de, certa vez um amigo nosso fazendo uma palestra, um estudo, muitos anos atrás, ele ainda estava assim incipiente, ele contou uma piada de gaguinho. Que o gaguinho, papai, contou a piada. É lógico que nós já ouvimos piada de gaguinho, à torta e à direita, várias vezes, não é? Mas quando a gente vê a coisa pela ótica divina, aquilo pode ser uma doença que veio, uma enfermidade, uma imperfeição do corpo, para auxiliar. É uma prova para aquela pessoa, porque talvez ela tivesse, vamos supor, usando a palavra para o mal, e aí ela gaguejando toda hora, todo mundo vai prestar mais atenção nela. Então ela vai se conter mais com o que ela vai dizer. Uma ilustração da situação, não quer dizer que todo caso é assim, mas é apenas para a gente entender essa forma como as coisas podem acontecer, não é? E o completista? O completista é importante a gente falar dele, porque é uma palavra que surgiu nesse livro aí, E o fulano é completista. Então o Manassés explica. Completista é o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, quando regressamos, perdemos oportunidades importantes porque nós desperdiçamos forças fisiológicas. Então nós ficamos aqui na Terra e muitas vezes nós desprezamos 50%, 60%, 70% das nossas possibilidades. Desviamos as nossas energias, em vez de fazê-lo para coisas construtivas, fazemos apenas, para diversão, para o lazer, ou com atividades que vão destruindo aos poucos o nosso próprio corpo físico. Então, com isso, muitas vezes, nos ligamos em atividades que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Agora, quem mobiliza a máquina física, à medida do operário fidelíssimo, conquista direitos muito expressivos. Então, o completista, que é o que passa no teste, vem para a encarnação e usa o corpo da melhor maneira possível, ele pode escolher à vontade o próximo corpo. Aí ele pode falar, eu quero outro corpo assim, assim e assado. Aí o André Luiz falou assim, você conhece algum completista? E o Manassés
O Manassés responde: conheço. E o André Luiz pergunta: será que ele escolheu um organismo irrepreensível, ou seja, um corpo absolutamente perfeito? Aí o Manassés diz: nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos de que se encontravam revestidos, escolheram formas irrepreensíveis. Nenhum dos completistas escolheu o corpo absolutamente perfeito. Quanto às linhas exteriores, solicitaram providências em favor da existência sadia, ou seja, o bom funcionamento do corpo, preocupando-se com resistência, equilíbrio, durabilidade, fortaleza, do corpo, do instrumento, mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal, para não se tornarem atraentes para as pessoas, em caráter provisório, evitando-se-lhes a apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para eficiente garantia de suas tarefas. Então o completista provavelmente não vai vir lindo, maravilhoso, nem muito forte, é uma pessoa que vai escolher com sabedoria o próximo corpo que ela vai querer, muito provavelmente com qualidades que possam ajudá-lo a cumprir a lei de amor, justiça e caridade com o semelhante. Aí ele passa pelo pavilhão dos desenhos, mostrando que no planejamento das reencarnações é feito um criterioso estudo do corpo físico. Acho que tudo isso aí nós já comentamos, E eu vou adiantar aqui um pouco por causa do horário, e vamos comentar a respeito da medicina do futuro. Nós pulamos ali algumas etapas, mas eu tenho certeza que muita gente aqui vai querer ler o livro Missionários da Luz e vai lá nesse capítulo, vai poder ver com mais detalhe, Então a medicina humana será muito diferente no futuro. Quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo, em que o meu pensamento e as minhas ações, as minhas atitudes afetam o corpo que eu vou receber. As minhas práticas mentais, elas vão contribuir para desvios dos centros vitais, para a desarmonia do perispírito e, consequentemente, como o perispírito é o molde do corpo seguinte, o corpo virá com imperfeições. E aí não é com o completista que está escolhendo a imperfeição, não. É a imperfeição imposta, ou pelo menos acordada, no campo do resgate. Então vem os casos, por exemplo, de idiotia, espíritos muito inteligentes que usaram a inteligência para arquitetar o mal de forma muito intensa, voltam com idiotia. O cérebro imperfeito não deixa o espírito expressar. Então não é que ele é uma pessoa cujo espírito tem a idiotia, não. Ele é super inteligente, mas foi colocado num mecanismo que segura. Imagina o Ayrton Senna num fusquinha, todo arrebentado. É como se fosse isso, Ele quer voar, mas não consegue. Ele vai pisar no acelerador, o carro não vai responder. Ele vai pisar no freio, vai falhar. É isso. Então é um mecanismo divino para conter a possibilidade de nós termos equívocos nas reencarnações seguintes. E os órgãos são todos subordinados à nossa ascendência moral. Então, quem se prepara moralmente no campo de aperfeiçoar a sua moralidade, está contribuindo para aperfeiçoar o seu corpo físico futuro. Porque assim que vai funcionar essa lei da reencarnação.